Deus seja louvado para todos sempre, amém? Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Louvado é o nome do Senhor. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso de 16 até o 17. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Ismael e do irmão Kleber, que têm se empenhado em preparar as séries de mensagens para que aqui juntos nós venhamos aprender de Jesus, crescer na graça, no conhecimento, em comunhão. E isso é maravilhoso. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Todos encontraram? Os irmãos que não encontraram, você pode acompanhar aqui no telão. E diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer um momento de oração, rapidamente, para entrarmos na mensagem dessa noite. Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo, Senhor. Os teus filhos e filhas aqui sedentos pela tua palavra. E eu, Senhor, humildemente me coloco à disposição do Senhor para ser esse instrumento essa noite com toda a simplicidade e com toda a responsabilidade, Senhor, que tu tens me dado. E eu sei, Senhor Jesus Cristo, do tamanho dessa responsabilidade, mas também sei da alegria que eu tenho sentido no meu coração, desses momentos que tenho tido contigo examinando essa palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, porque não há nada melhor do que falar do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E esta noite nós não falaremos sobre nada estrondoso, sobre nada deste mundo, de coisas de homens, mas nós falaremos sobre aquilo que é mais importante. Nós falaremos sobre o amor de Jesus, nós falaremos sobre a sua paz. E acima de tudo isso, Senhor, nós falaremos sobre a comunhão entre o homem e o nosso Deus. Que maravilhoso é, Senhor, poder estar na tua presença. Vá desde já, Senhor Jesus Cristo, visitando essas vidas nos seus lares, abençoando a cada um, Senhor, que está aflito, angustiado, achando que não tem solução para a sua vida. E apresente a essas pessoas a solução que eu não posso dar e nem ser, mas que o Senhor é, de forma definitiva. Usa, Senhor, a minha vida, fala a cada coração de forma clara e sê conosco, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Você pode se assentar e aplaudir a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos dar sequência à série de mensagens que o irmão Kleber e o irmão Ismael já iniciaram há 2 domingos atrás. E nessa noite nós iremos falar sobre as cortinas do tabernáculo. O tema que está sendo abordado aqui, meus irmãos, é sobre o tabernáculo. E falar sobre o tabernáculo é falar sobre comunhão com Deus. É falar sobre um Deus que novamente queria ter relacionamento com os seus filhos. Quando eu olho para a história bíblica, eu começo a ver Adão e Eva, e eles foram criados por Deus. Quando o Senhor nosso Deus, Ele cria todas as coisas de forma perfeita, pelo seu poder, então Ele cria aquele homem. E logo o Senhor nosso Deus vê que aquele homem está solitário, triste, e Ele cria para aquele homem uma adjuntora. E aí você pode dizer, mas essa história é conhecida, mas nós precisamos dela para entender todo o resto. Aqueles homens, aquele homem e aquela mulher caminhavam no jardim em perfeita harmonia com tudo ali que havia sido construído. Mas chega um dado momento em que acontece a desobediência. E quando aqueles homens, eles transgridem contra Deus, eles são expulsos. E eles são separados da presença de Deus. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, então logo nós vemos que o Senhor autoriza, que o Senhor ordena que querubins sejam colocados ao lado leste do portão do Éden, para que eles não voltassem àquele lugar. E para que não mais tivessem
esta comunhão com Deus, porque já não era mais possível. Agora o homem, em sua natureza caída, estava separado de Deus, de forma permanente. E nós vemos ao longo da história que muitas gerações elas se passam até chegar a um homem chamado libertador, Moisés. O servo de Deus, Moisés, é chamado para libertar o povo que estava cativo lá no Egito. E quando aquele homem está no Monte Sinai, ele recebe as leis da parte de Deus. E dentre essas leis está incluída algumas instruções para a construção de um tabernáculo. E como dito aqui, meus irmãos, anteriormente, o tabernáculo nada mais era do que a habitação de Deus entre as tribos de Israel. Novamente, aquele povo que caminhou por gerações sem a presença de Deus, eles podiam sim orar, oferecer sacrifícios, podiam sim estar tendo esse tipo de relacionamento, mas a presença de Deus purinha, como diz o mineiro, eles não tinham. Então o Senhor ordena a Moisés que ele faça um tabernáculo, que seja erguido um tabernáculo. E se nós olharmos, meus irmãos, como eu disse aqui no começo, com tamanha simplicidade, nós vamos ver que é apenas um amontoado de itens que eram cobertos por cortinas. E aí você pode dizer, e cadê o respeito? Mas o que de verdade importa não era o carmesim, a púrpura, o linho, não. O que de verdade importa é que uma brecha estava sendo aberta e que novamente haveria a possibilidade de ter comunhão com Deus. As pessoas muito se importam com as coisas preciosas, com o linho, e se fala muito sobre isso, e se dá tamanha atenção, e tudo isso é muito importante, de forma introdutória, de forma técnica, e por aí vai. Mas na verdade, a coisa maravilhosa do tabernáculo é que Deus novamente habitaria no centro do seu povo. Nós temos dado atenção a tantas coisas neste tempo, meus irmãos, e às vezes ficamos tão preocupados com termos técnicos e com isso ou com aquilo. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos nesses bancos aqui, e nós temos essa liberdade em falar com o Senhor, e a casa é cheia, e o coração que estava outrora entristecido, ele começa a se alegrar. Então nós vemos o que esses homens puderam sentir à época. Imagine você, homens que caminhavam sim, sabendo do cuidado, do carinho e do zelo de Deus para com a vida deles, mas não tinham essa permissão, essa liberdade que eu e você temos hoje. Hoje, meus irmãos, nós não temos dado o devido crédito, mas nós vamos chegar lá e nós veremos sobre tudo isso. O propósito dessa cortina, meus irmãos, era estabelecer uma divisão entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Eu fiz aqui algumas anotações, e no santo lugar estava o candelabro, a mesa para o pão da proposição e o altar do incenso. No lugar santíssimo estava a arca da aliança, coberta pelo propiciatório, onde havia sobre ela 2 querubins que guardavam a presença de Deus. E este era o lugar onde Deus fazia visível a sua presença ao seu servo Moisés. Algumas pessoas vão dar honra a homens. Algumas pessoas vão dizer que existia uma diferença naquele homem. Talvez você possa dar crédito a Moisés porque ele de uma forma diferente instruía o povo, recebia de Deus e passava com tamanha paz. Tá bom, ele tem crédito em algumas coisas, mas a presença de Deus não deve ser dada crédito a nenhum homem. Nós não devemos erguer nenhum tipo de homem no lugar de Deus. Nós não devemos colocar as cortinas no lugar de Deus. Nós não devemos colocar serpente de bronze e por aí vai, são tudo artefatos. A coisa importante na vida do homem e da mulher, seja no tempo passado ou no tempo presente, é que novamente o Senhor abriu uma porta para que fosse restabelecido esta comunhão. Quando nós falamos sobre comunhão, meus irmãos, logo o meu coração se enche de alegria. Porque como eu disse aos irmãos, quando nós temos comunhão com Deus, todas as coisas se modificam. Aquilo que nós olhávamos como impossível, agora nós já não olhamos mais. Aquilo que nós olhávamos com extrema tristeza, o Senhor nos molda de uma forma tão terrível, como diz o Ismael, que nós começamos a olhar aquilo e dar glórias a Deus por tudo o que Ele tem feito. São nas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas que nós vamos vendo que a comunhão com Deus é que faz toda a diferença.
Eu não vou fugir daqui não, é só para você entender. Tudo está relacionado em como nós temos intimidade com Deus. A porta para aquele povo estava fechada. E ainda que os querubins com suas espadas flamejantes já não aparecessem mais aos olhos humanos, eles continuavam lá. Era a autoridade de Deus sobre o homem caído. Não era possível que as gerações que estavam vindo tivessem acesso àquele lugar, tivessem comunicação com o Deus Todo-Poderoso. Não era possível, até chegarmos em Moisés. E meus irmãos, como eu disse a vocês, ali naquele lugar, Deus, Ele se fazia presente e Ele falava com Moisés. Algumas informações sobre o pátio, para que nós venhamos entender e entrar na mensagem. Ele era cercado por um grande cortinado, como tinha algumas ilustrações aqui no domingo passado. Nada mais é do que algumas coisas que sustentavam aquelas cortinas. E aqui eu anotei, era uma área descoberta onde se ofereciam sacrifícios a Deus sob a luz do sol. Já a tenda, onde estava o tabernáculo, ela era, segundo as orientações divinas, coberta por 4 camadas de cortinas, especialmente trabalhadas pelos artesãos, liderados por Bezalel e Aholiabe. A luz do interior daquele tabernáculo, ela vinha de um candelabro de ouro, e pela autoridade de Deus, ele não deveria ser apagado nunca. Ele estava sempre aceso, e a única iluminação que havia naquele lugar era por conta deste candelabro. Quando aquele tabernáculo ele era desmontado, meus irmãos, e aí você pode falar, mas como assim? Aquele povo era peregrino, por conta da sua teimosia, por conta do seu coração duro, por conta de ver tudo que Deus fazia, e ainda assim, estar só querendo, e não oferecendo nada a Deus. Eles ficaram rodeando em círculos, sendo provados, e ainda assim o amor de Deus estava com eles. Mas, mesmo assim, quando aconteciam essas situações, as famílias tinham trabalhos específicos na desmontagem e na montagem do tabernáculo. E não era algo simples, meus irmãos. A moldura da cerca, ela era feita de acácia. E se os irmãos não sabem, uma das madeiras piores que existem para trabalhar. Uma madeira de difícil trabalho. E ela era coberta por prata e descansava numa base de bronze. Cortinas de linho, as cortinas de linho cobriam a parte externa da moldura que era feita. E elas eram penduradas em ganchos de prata, de uma vara de prata. A entrada na face leste do átrio era coberta por cortinas bordadas com as cores azul, roxa e escarlate. Isso aqui são apenas algumas informações, meus irmãos, para que você comece a imaginar. Então você imagina um grande pátio rodeado com cortinas. E lá dentro, sim, estava o que de verdade importava, que era o tabernáculo. O que representava a cortina do tabernáculo? Naquela época, meus irmãos, os reis, eles tinham o costume de usar essas 4 cores que nós vamos citar já. E por que utilizar? Porque essas 4 cores utilizadas indicavam realeza e pureza. E quando eram utilizado isso, então logo já se sabia que existia ali alguém muito importante, que habitaria ali naquele lugar alguém que estava acima da população de uma forma geral, não apenas pelas cores, mas pelos materiais que eram utilizados. Indicava que aqueles homens, como nos palácios egípcios e sumérios, estavam utilizando algo de melhor que existia. E tudo tem um significado aqui, quando nós vamos falar sobre o tabernáculo. Quando essas cores estavam em algum palácio, nós sabíamos que alguém real, puro, iria habitar ali. Os homens tinham o costume à época, meus irmãos, acredite você ou não, em acreditar que as lideranças, em acreditar que homens, eles eram superiores, e não acredite nisso. Não existe homem superior, porque eles colocavam os reis como sumérios, colocavam os reis como puros, e eles não eram puros. Mas o dono dessa casa, a quem Deus pediu a Moisés para que fosse erguida, ele de verdade era rei. Ele de verdade é puro. Ele de verdade é o Senhor. Ele de verdade é o dono da vida. Ele de verdade é aquele que habita e enche a casa com o seu poder. Ele de verdade é aquele que transforma a tristeza em alegria. E ele de verdade é o significado mais amplo da palavra realeza. O Senhor Jesus Cristo é e sempre será
o Rei sobre tudo que há. Ele habitou naquele lugar. O Senhor nosso Deus habitou no meio daquele povo podre, daquele povo que comia o melhor que era possível e reclamava, daquele povo que tinha um dos melhores líderes possíveis e reclamava, daquele povo que foi liberto da escravidão e reclamava, daquele povo que tinha constantemente a ajuda do Senhor de noite, que os acompanhava em uma coluna de fogo iluminando o seu caminho, mas reclamava. De dia a sombra das nuvens estava com eles, mas eles reclamavam. Ainda assim, você pode ver alguma coisa parecida com a sua vida? Tantas coisas o Senhor tem acrescentado a nós, mas nós nos fazemos de coitadinhos. Se nós olharmos para a África, meus irmãos, você vai entender que a sua vida é maravilhosa. Eu estava pesquisando sobre a África. E se nós tivermos que ir para lá, sabe como é a alimentação? Bolinho de terra, tá bom para você? É só isso, dá para a criança come aquilo. Está achando que a tua vida está difícil por conta de coronavírus? As doenças lá são inúmeras. Está achando que está difícil? Lá a opressão maligna ela é muito maior do que nesse lugar em que nós vivemos aqui. Nossa vida é muito fácil. E eu olho, meus irmãos, para aquele povo da época, um povo rebelde, nojento, e ainda assim o amor e a misericórdia de Deus permeava constantemente as suas vidas. Ainda assim o Senhor queria um relacionamento com eles. Independente da forma como você tem tratado Deus, independente da forma como você tem deixado Ele de lado, independente da forma como você tem dado primeiro lugar a outras coisas, Deus, Ele continua querendo ter contigo relacionamento. Pode-se falar o que você quiser, pode-se estudar o que for, Deus continua querendo ter contigo relacionamento. Não por causa do teu nível, não por conta de quem você é, mas por conta de quem Ele é. Deus não duela com o seu caráter, e Ele é maravilhoso. Príncipe da paz, o Todo-Poderoso, aquele que preenche os espaços vazios que as pessoas não sabem como preencher, aquele que olha para a depressão e como um sopro, Ele retira, aquele que faz com que a tristeza mais profunda, ela seja extirpada da vida do homem e da mulher, e a partir do momento em que o homem e a mulher dá lugar ao Senhor, então Ele sopra sobre a nossa vida do gozo do Espírito Santo. Aleluia. É tudo muito simples, meus irmãos. Não adianta complicar as coisas. Às vezes eu fico perplexo com o tamanho da busca dos homens por coisas que tentam justificar as suas teorias. Não é necessário justificar as teorias. É Deus quem nos contempla o tempo todo com a sua misericórdia. Você vai saber tudo de acordo com a sua ótica, e diante de Deus tu não saberá nada. Tu pode ser o mais sábio dentre os homens, e diante de Deus tu serás apenas um tolo. Ainda assim Ele te ama, ainda assim Ele te contempla, ainda assim essa noite, novamente, como aquele povo rebelde, Ele deseja no centro de nós habitar. Ele quer habitar no centro dessa congregação, para que nós venhamos ter unidade entre nós. Não fique preso à sua religiosidade, mas busque a Deus. Sirva a Jesus. E você verá o que Jesus fará na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, aquelas cortinas tinham alguns significados. O azul representava o céu, e segundo a sabedoria judaica, não apenas o céu, mas representava os seres celestiais. O carmesim representava o sangue do Cordeiro, que foi morto por tua culpa e pela minha culpa. A púrpura, essa cor, ela fala sobre o reinado, e representava o reinado de Jesus como rei dos judeus e rei de toda a humanidade. E o branco, que representava a santidade e a pureza de Jesus. Aqui existem margens para expressão idiomática. Algumas pessoas dizem que as cortinas tinham algum tipo de pigmentação, outros dizem que era branca. Tanto faz.
Quem morava na casa é que importa. O dono da casa é o que importa. As 4 cortinas, meus irmãos. A que ficava bem no interior, ela era mais bela. E por que falar sobre isso? Porque ela era de linho fino torcido, azul púrpura e carmesim, com querubins bordados. Novamente, o Senhor protegia a sua presença de qualquer um. Você tem noção, como nós lemos aqui em Mateus, você tem noção do tamanho do privilégio que você tem hoje? Se, meus irmãos, neste momento, você virar aí, dobrar os seus joelhos, ou sentado, de pé, qualquer que seja a sua forma, e você falar com Jesus, Ele te ouve. Naquela época não era assim. Não era assim. Como eu estava falando aos irmãos sobre a África, você acredita mesmo que aquele povo tem a liberdade dos seus corações e mentes, em um estalo, dizer, a partir de agora vou servir a Jesus, sendo que eles nem ouvem falar sobre Ele, sendo que eles vivem diariamente, constantemente, tristezas, angústia, solidão, opressão diabólica. Louve a Deus constantemente, porque assim como no tabernáculo, Deus quer habitar entre nós. Deus quer. Você pode permitir essa noite, você não precisa responder em voz alta, não somos marionetes, mas no seu coração responda somente a Jesus. Deus quer habitar no seu coração, você permite essa noite? Você permite essa noite? Ele quer habitar no teu coração. E aí, meus irmãos, olhando para isso, quando nós olhamos para esta cortina que está do lado de dentro, significa que quanto mais próximos de Deus, melhor é o material. A segunda cobertura era feita de 11 peças tecidas de pelos de cabras brancas, sem serem tingidas. A terceira coberta era feita de peles de carneiro pintada de vermelho. E por último, sobre as 3 coberturas, tinha uma cobertura rústica de texugo. Eu quero que você imagine toda a congregação. Eu quero que você imagine todas as tribos de Israel, e do lado de fora, entenda bem você que todos não tinham a oportunidade, como nós lemos em Mateus 13:16. Eles olhavam a parte externa, e você pode entender que olhavam sim, porque estava no centro, e eles contemplavam a parte feia do tabernáculo. Aqueles homens viam apenas as cortinas que rodeavam, que protegiam o tabernáculo, e olhavam o tabernáculo que nada mais era composto de cortinas, e enxergavam texugo. O que é texugo? É pele de animal marinho. Meu irmão, minha irmã, a vista não é boa, não é bonito, não é não. Sabe para que serviam? Serviam para que o sol forte e a areia do deserto não penetrasse nos tecidos mais limpos, mais puros, mais nobres que vinham após ele. Mas o povo só tinha esta visão. Você vê algo para ser comparado com Jesus? Você vê algo para ser comparado com a sua vida? O povo só tinha uma visão feia. E talvez você enxergue o evangelho assim: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tenho que renunciar isso, tenho que renunciar aquilo, não posso ir para lá, não posso vir para cá, a partir de agora é só oração e glória a Deus. Mas será que de verdade você tem se comprometido com o Senhor a ponto de passar da 4ª camada e ver a 3ª, a 2ª e a 1ª? Intimidade com Deus não é questão de tempo. Intimidade com Deus não é questão de constância. Intimidade com Deus é questão de verdade dizer, eu quero. E a misericórdia do Senhor vem e faz tudo. Os homens programam 21 dias, 7 dias, não sei quantos dias. Tá certo? Tá tudo certo. Ter comunicação com Deus, quanto mais, melhor. Mas o que nós devemos entender, que as campanhas são maravilhosas, e nós fazemos campanha. Mas é a misericórdia de Deus que nos permite chegar perto dele. É a misericórdia de Deus que nos permite sentir a sua presença. É a misericórdia de Deus que nos permite sermos presenteados pelo calor do Espírito Santo, que aquece as nossas vidas e que acima de tudo isso nos assegura em todos os momentos, seja de aflição ou de alegria, Deus está conosco. Cada uma dessas camadas tinha um simbolismo, e eu já vou entrar na mensagem. Apontava para o céu, a primeira camada, a interna, seres angelicais.
A segunda apontava para a pureza do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira camada, de dentro para fora, apontava para o sangue, era a camada carmesim. E a quarta camada apontava para a humanidade de Jesus. Você se lembra que eu disse para ti que a última camada ela não era vistosa aos olhos e aquele povo enxergava algo muito feio? A humanidade de Jesus. O véu que dividia o santo lugar do lugar santíssimo, ele era bordado com querubins, representando os querubins lá do Éden. E aí você pode dizer, então, mas os querubins foram colocados com espadas flamejantes junto à porta leste do jardim do Éden, para que novamente aquele povo não tivesse comunicação com Deus e não pudesse mais estar na sua presença. Mas uma mudança aconteceu a partir de Moisés. Qual é essa mudança? Aquela proibição que outrora era absoluta, agora ela já não é mais tão absoluta assim. E a porta da presença de Deus agora apresenta uma fenda. Você pode dizer fenda? Sim, uma fenda. Por que fenda e não porta? Porque apenas um poderia entrar no Santíssimo Lugar. Mas já era uma esperança. Um poderia uma vez por ano adentrar aquele lugar, e ele era o sumo sacerdote. Os sacerdotes ficavam no santo lugar, mas no santíssimo lugar somente o sumo sacerdote. A palavra de Deus nos diz que aqueles homens acompanhados de uma corda presa ao seu pé e um sino na sua cintura, adentravam a presença de Deus. E se houvesse naqueles homens apenas um errinho, eles eram consumidos pela glória e o poder de Deus. Um pecadinho só. Imagine nós. Seríamos consumidos. E sabe como aqueles que estavam na sala anterior sabiam disso? Porque o sininho tocava, né? Plim, se foi. Havia uma fenda, meus irmãos. E agora, novamente, as pessoas tinham acesso, uma vez por ano, à presença de Deus. A verdade é que essa fenda ela era muito pequena, mas ela era verdadeira. Agora então, aquele homem acompanhado pela fumaça que se levantava do incenso e pelo sangue dos sacrifícios, ele podia entrar no lugar santíssimo, no lugar da presença de Deus. E qual é a diferença, meus irmãos, da cortina interna para a externa? O exterior, ele era rústico, contrastando com o interior. Para que os irmãos tenham uma noção mais exata, o interior era algo assim de ficar pasmo, de ficar bobo, tamanha a sua beleza, tamanho o cuidado, tamanho a colocação das coisas nos lugares. Imagine você que o arquiteto de tudo isso, o engenheiro, é o próprio Deus. Será que era bonito? Mas conforme as camadas iam passando, se tornavam feias, não é? Mas a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2, 6, 8, que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele se esvaziou de si mesmo. A pele de texugo aqui indicada como a última cobertura daquele tabernáculo, indicava a humanidade de Jesus. Você se lembra de ouvir nas pregações que Jesus era um homem sem formosura? Você se lembra de ouvir nas pregações que as pessoas olhavam para Jesus e não viam nada demais nele, nenhuma característica real, nenhum traço fino, nem algum tipo de coisa que indicasse que ele era algo diferente da plebe, da mediocridade. Jesus era apenas mais um, porque eles enxergavam apenas o texugo. Eles não conseguiam entender em intimidade com Jesus o tamanho da realeza e da beleza que Jesus contemplava em seu interior. E vendo apenas do exterior o tabernáculo, não podia se imaginar essa beleza. Não era culpa deles, mas os homens têm como característica, eu e você, de enxergarmos apenas o que nós vemos. Nós temos dificuldade, meus irmãos, em conversar com pessoas, em ter amizades uns com os outros, porque nós somos difíceis, porque somos homens e mulheres incapazes, que nos falta muitas das vezes o amor de Jesus, que não coloca nas pessoas rótulos. O Senhor Jesus não fazia isso. Pessoas são rotuladas por conta dos seus trabalhos, por conta da sua cor de pele, por conta do seu ganho, por conta de quanto tem na conta, por conta de como falam, por conta de quem é. E tudo isso, como eu tenho dito constantemente, é ódio gratuito, e isso não agrada a Deus.
O Senhor Jesus Cristo, ele se esvazia de si mesmo, então ele desce para salvar toda a humanidade, mas a humanidade estava esperando alguém majestoso, como Alexandre o Grande, talvez como um Leônidas, talvez como grandes homens do passado, que tinham características reais, traços finos, falavam de uma forma diferente, e por aí vai, mas nada diferenciava Jesus de um hebreu convencional. Isaías chega a citar no seu livro, dizendo que Jesus Cristo teve a sua barba arrancada. Então, a única característica apresentada de Jesus na Bíblia Sagrada, e é Bíblia, não é conto de fadas, na Bíblia é a respeito da barba de Jesus e nada mais. Sobre Jesus nós temos o entendimento de que ele era um judeu convencional. E você acha que uma pessoa convencional irá convencer todo o resto? Claro que não. O ser humano, ele tem a característica de ser insensível, de ser imaturo, de ser nojento. Tanto é que Deus tem asco do nosso pecado, da nossa arrogância, da nossa altivez. Deus, ele nos conhece, não apenas pela quarta capa, pela terceira, pela segunda e pela primeira. Ele conhece a intenção dos nossos corações, e a intenção do Salvador era de verdade, e é, para todo sempre, nos amar. Ele nos salvou e ele nos quer por perto. Será que nós podemos parar de olhar como texugos e entendermos com sensibilidade espiritual aquilo que Deus quer nos mostrar essa noite? Como nós podemos olhar para os nossos irmãos com amor também. Não é somente a casca. As pessoas sofrem, as pessoas têm dificuldade, as pessoas adoecem, as pessoas envelhecem, e nós continuamos às vezes carrancudos. Não, eu preciso me manter no pedestal. Saia do pedestal, seja humilde, de caráter como o Senhor Jesus Cristo. Abrace mais, converse mais, ore, chame para sair, chore junto, seja cristão. Não olhe apenas para o texugo. O irmãozinho lá, a profissão dele não dá para mim, porque ele é muito simples. O outro, ele não sabe nem falar, ele é fanho. E daí? Seja cristão, tenha comunhão uns com os outros. Sejamos uma igreja que tem unidade. Era isso que Cristo Jesus queria. Se você olha para Jesus, então logo você vai imaginar, era para ele vir e ser reconhecido pelos seus como todo-poderoso, como Jesus o Salvador, mas ele não foi reconhecido como tal. Antes, Jesus foi reconhecido apenas como um judeu qualquer, não como Messias. Sabe o que as pessoas viam nele? Os seres humanos viam nele nada mais do que um carpinteiro. O que você tem achado de Jesus neste momento? Você continua enxergando Jesus como filho de José? Carpinteiro? Homem de dores? Ele estava em sua face de humilhação, meus irmãos. E quando nós começamos a olhar apenas esse tabernáculo, o externo do tabernáculo, não podia se imaginar essa beleza anterior. Todos podiam ver o exterior, como hoje nós podemos ver o exterior um dos outros. E temos a opção de não julgar e de amar, para que cheguemos juntos ao interior, que é a presença de Jesus. A sua natureza interior fala em Lucas 11, 15, 23 ao 35, depois você vê na sua casa. Sua verdadeira natureza só pode ser reconhecida por aqueles que com profunda fé se aproximam dele. Está em João 6, 69. A simbologia, meus irmãos, das cortinas internas que representam Cristo, apresentam o seu caráter. E o que é isso? Deus mandou fazer as cortinas de linho retorcido, de púrpura e carmesim. O linho retorcido é símbolo de justiça. O termo aqui é no sentido de ser justo. Em Apocalipse 19, 8 fala sobre isso. O linho retorcido apontava para alguém que não tinha nenhuma marca. Apontava para alguém que diante de Deus apresentaria a retidão que Deus desejava de Adão. Somente Jesus tinha. Eu não tenho, você não tem, nós nunca teremos. Todos pecaram quando Todo-Poderoso Deus. O linho retorcido das cortinas do tabernáculo também representava a humanidade perfeita de Jesus. E eu fui anotando aqui, meus irmãos. E quando nós entrávamos no tabernáculo, ao ver as cortinas de linho retorcido, com fio azul, púrpura e carmesim, era ver pela fé toda a beleza presente do segundo homem. O segundo homem. O azul é a cor celestial, é símbolo do céu. E os fios de púrpura, entrelaçados nessas cortinas, tornaram-se símbolo da realeza.
A púrpura era um tecido caríssimo e era utilizado apenas pelos reis e ricos da época. Jesus Cristo, conforme simbolizado pela púrpura, os fios carmesim ou escarlate tornaram-se símbolo do sofrimento de Jesus. E esse carmesim, que é uma espécie de vermelho, ele só podia ser obtido mediante o esmagamento de um molusco, para simbolizar o sofrimento de Jesus. O azul e a púrpura e o carmesim apresentavam Jesus como o todo-poderoso Filho de Deus Pai, e como Rei sobre todas as coisas, mas que deveria seguir o caminho da redenção no meu e no teu lugar. O problema aqui, meus irmãos, é olharmos para tudo isso e entendermos que lá no começo da eternidade, lá no começo do mundo, antes mesmo de Deus fazer todas as coisas, Ele já tinha um plano amoroso para mim e para a tua vida. Antes mesmo do homem ser quem era, o Senhor já sabia de todas as coisas. Senão nós estaríamos falando sobre a presciência de Deus. Ele conhece todas as coisas. O Senhor lá no começo da história, Ele não apenas autoriza, como Ele bola, Ele planeja, Ele executa, e Jesus garante a vitória nesse plano. O plano para a minha vida e para a tua é de que nós somos, sim, pessoas que não merecem o amor de Jesus, que não merecem porque estão tão preocupadas com a pele de texugo, que estão tão preocupadas com o estereótipo, que estão tão ligadas a isso ou aquilo, que estão tão distantes da presença do Senhor, que constantemente se pegam nessa situação de entender as coisas apenas aquilo que vem. O ser humano é assim, mas quando nós somos transformados pelo poder de Deus em Cristo Jesus, então nós conseguimos enxergar as pessoas de uma forma diferente. Uma vez eu conversava com o Ismael, e eu me lembro que no ano de 2014 nós tínhamos alguns problemas no grupo, e aquilo afligia a minha vida, eu não sabia como resolver. Eu começava a ligar para um, para outro, e tentava solucionar para arrumar um músico, e faltava um contralto, eu ia atrás do contralto, procurava lá no outro bairro, tentava buscar com o meu carro, e os anos foram passando. E eu me lembro que no ano de 2017, uma paz interior tomou conta do meu coração. Pode faltar um contralto, Jesus está conosco. Pode faltar o pianista, Jesus continua conosco. Pode faltar o que for, pode faltar a luz, pode pegar fogo aqui nessa igreja, como nós estávamos aqui, não é, irmã Benedita, na escuridão mais ampla, e uma alma aceitou a Jesus ali naquele lugar, porque nós já não olhamos mais para aquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais, mas nós enxergamos além disso. Nós confiamos no Senhor de uma forma tão profunda, que nós sabemos que em um dado momento, o seu amor, a sua misericórdia e a ação do divino Deus Espírito Santo, irá fazer a transformação naquilo que nós olhamos como impossível, e não existe impossível para Deus. Ele cuida de nós, Ele garante a vitória, Ele transforma as nossas vidas, Ele direciona os nossos passos, Ele nos pega no colo como crianças que não sabem para onde andar. E eu sou assim, muitas das vezes eu estou no meu quarto orando e eu clamo ao Senhor: ah, Deus, se tu tem isso para a minha vida, então tu me mostra, e não mostra, e eu continuo com aquilo na minha cabeça, e logo as coisas começam a acontecer. Deus faz como Ele quer fazer, Deus age como Ele quer agir, e entenda você que o agir de Deus é perfeito. Ele usa quem Ele quer, Ele fala na boca de quem Ele quer, Ele derrama da sua graça acima de quem Ele quer, Ele faz com que o homem outrora nojento, altivo, arrogante, ele seja transformado por essa graça, e ele entenda no seu coração que ele não é nada, que as coisas deste mundo não são nada, não passam de pele de texugo, pele horrorosa de animais marinhos. Se nós conseguirmos entender o que Deus tem para nós, então logo nós vamos começar a olhar para o interior daquele tabernáculo e entender a beleza que ali existia, e nós iremos além, porque aquela beleza apenas simboliza o segundo homem. Nós iremos além porque ali dentro estava a presença do grande e todo-poderoso Deus Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia.
Ninguém tinha qualquer ideia com que Jesus parecia. Ninguém tinha qualquer ideia com que Jesus parecia. E as pessoas começam a fazer figurinhas, começam a fazer desenhinhos. Não é necessário você saber se Jesus era bonito ou feio, não. A Bíblia nos apresenta ele como sem nenhuma formosura. Era um homem convencional, como qualquer outro israelita. Se você está apegado a essas coisas, então você está como o povo de Israel, que olhava para o tabernáculo e falava, ó, que coisa horrorosa. Tanto faz. Jesus pode parecer feio a ti, mas entenda que ele é a mais bela coisa, se é assim que nós podemos dizer. Ele é o mais belo ser, o todo-poderoso que existe. Não existe nada maior do que Jesus, não existe nada mais belo do que Jesus, não existe nada maior do que o amor de Jesus, e este amor contempla a minha vida e a sua vida esta noite. É sobre isso que nós estamos falando, meus irmãos. O que nós temos que pedir para as nossas vidas a cada dia mais é uma visão diferente, de simplicidade, para não sermos aqueles meninos que éramos outrora. E não é só na idade, meus irmãos. É de sermos transformados de dentro para fora, de forma que venhamos a entender que Jesus é Ele que faz, é Ele que toma conta da casa, é Ele que muda o homem, é Ele que direciona os passos, é Ele quem envia, é Ele quem enche do Espírito Santo. Saia dessa sonolência. Saia agora, meus irmãos, dessa ótica humana. Se apegue a Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em todo o tabernáculo havia uma semelhança clara com Deus e a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa que olha para a aparência exterior, a aparência física, jamais irá entender a maravilhosa beleza que está em Jesus. Eu já vou encerrar, meus irmãos. Como é do conhecimento de muitos irmãos aqui, eu tenho profunda admiração pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele apontava o tempo todo para Jesus Cristo. Isaías 53, 2, 3 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado, entenda você, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não faziam dele caso nenhum. Começa a servir a Jesus, e você vai ver na sua pele o mundo te tratando assim. Comece a ser luz do mundo e sal da terra, e você vai ver na sua pele o mundo te tratando assim. É assim mesmo. Afinal, nós somos um facho de luz nesse mundo de escuridão. E falar a verdade é para poucos, porque dói, porque confronta o homem, e o homem não quer sair da sua zona de conforto. Ele quer ser mimadinho nos seus pecados. Fulano, você é muito bonzinho, bebezinho da mamãe, pode continuar fazendo isso e aquilo, pode continuar adulterando, pode continuar fornicando, pode continuar roubando, pode continuar mentindo, pode continuar tratando mal o teu pai e a tua mãe, pode continuar dormindo na igreja, pode fazer tudo isso, mas pode também ir para o inferno. Pode fazer tudo, mas a verdade é uma só: Jesus nos quer próximos dele. Isaías fala, no capítulo 53, 6, dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, o Senhor Jesus, a iniquidade de todos nós. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que cada homem, cada mulher, ele quer fazer o que quer. Eu vou fazer sim. É como eu me lembro uma vez de um conselho que meu pai me deu sobre um carro. E meu pai falou: Fernando, não compra esse carro não, que você é muito beberrão, vai acabar com o teu salário. E eu falei para meu pai: eu quero, eu vou comprar. E eu comprei. E aguentei 3 meses e quase fali. Vai lá, vai firme. O Senhor nos aconselha. O Senhor nos direciona, Ele cuida de nós. Nós vamos além. Isaías falou de Cristo.
Isaías 33:17 diz: os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Então, meus irmãos, aquilo que, como o Kleber explicou, o Kleber e o Ismael explicaram aqui, que é apenas uma sombra, ficou para trás. Aqui no Novo Testamento nós vemos amplamente a beleza do Senhor Jesus Cristo. Com os nossos olhos, nós iremos contemplar a beleza de Jesus. Com os nossos olhos nós veremos o Rei. E aqui já não está dizendo mais o Cordeiro, mas o Rei, aquele que venceu a morte e virá para buscar a mim e a você. Em Mateus 3:16, 17, que foi o texto base para essa mensagem, diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, e agora você vai entender. Os vossos olhos, porque veem, você pode ver Jesus como Ele é, basta você querer. E os vossos ouvidos, porque ouvem, você pode ouvir Jesus, basta você querer. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que nós temos a oportunidade de ver hoje, mas não viram. E ouvir o que nós temos a oportunidade de ouvir hoje, mas não ouviram. Você entende agora o tamanho do privilégio que você tem? Você entende agora o tamanho do privilégio que você tem nessa noite? Você pode livremente, independente de se levantar, de fazer um escassé, de erguer a sua mão, não. Você pode falar com Jesus livremente, e o bondoso Jesus Cristo irá falar contigo. Nós temos liberdade. Você se lembra que eu falei para você a respeito de uma fenda que foi aberta lá no tabernáculo? Agora já não é mais uma fenda, mas a porta da graça, ela está aberta para a minha vida e para a tua vida. Você agora tem você tem agora acesso ao lugar santíssimo. Você pode falar com Deus no momento em que você quiser. O Senhor Jesus Cristo está à sua disposição e à minha disposição, para que nós falemos com Ele, para que nós sintamos o seu poder, para que nós venhamos ser rodeados pelo seu cuidado, pelo seu carinho. O que você quer mais do que isso? Ele continua querendo o teocentrismo. Deus continua querendo ser o centro do seu povo. Ele quer ser o nosso rei. Ele quer ser o nosso líder. Ele quer ser o nosso Deus. Permita que Deus seja o rei na sua vida. Permita que Deus seja o líder no seu coração. Permita que Ele seja o Deus Todo-Poderoso, guiando os seus passos em tudo que você se propor a fazer. E você verá a diferença. Tudo é sobre Jesus. O Antigo Testamento apontava para Jesus. Todas as coisas apontam para o bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o autor aos Hebreus, eu já vou terminar, meus irmãos. Ele nos diz que nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora já não é mais necessário todo aquele aparato de prata, de lanças, de ganchos, de acácia, de carmesim, de púrpura, de azul. Não. Agora, aquele que é dono da maior beleza do universo, o dono de tudo que há, Ele nos permite ter esse acesso. Não é necessário montar e desmontar, não. É necessário apenas desmontar o seu coração diante de Deus e inclinar de verdade a sua vida, reconhecendo Ele como seu Salvador. E Ele fará tudo novo no seu coração. Quando o Senhor Jesus Cristo Ele morre, quando Ele entrega o seu Espírito ao Pai, a cortina do templo, isso é muito conhecido por todos nós, ela se rasga do alto a baixo, nos mostrando simbolicamente que agora já não é mais necessário que seja exercido o sacrifício de tolo, executado o sacrifício de tolo, que sejam mortos cabras, bodes, o que quer que seja, que já não é mais de baixo para cima, mas que a partir do momento em que Jesus Cristo entregou a sua vida, agora tudo é Ele. É Ele quem aceita a sua oração. É Ele quem ouve todos os seus pedidos. É Ele quem esta noite quer ouvir a sua voz. Ainda que seja um gemido de angústia e desespero, Deus te ouve. Deus contempla a sua vida. E Ele quer
te pegar no colo. A palavra de Deus nos mostra Abraão levando o seu filho para o alto de um monte, e muito óbvio que aquela mãe, ela não foi comunicada, mas no fundo do seu coração ela sabia o que estava acontecendo. E quando Abraão, um homem já velho, chega com o seu filho no cume do monte, obedecendo a ordem de Deus, e ele levanta sobre o menino o cutelo, você pode ver uma demonstração de amor gigantesca, e muitas pessoas se emocionam com isso e falam, poxa, que tamanho de fé. Tá certo. Que tamanho de fé. Mas você sabe que no fundo, Abraão confiava no Deus que ele servia. Será que no fundo, aquele homem não sabia que haveria livramento para o seu filho? Ainda que não houvesse, você pode dizer, mas ele era obediente. Sim, nós não faríamos isso. Ele fez. Mas só que tem uma diferença muito grande entre a oferta dos filhos. Quando Abraão oferece o seu filho, Deus não deixa que Abraão tire a vida do seu próprio filho. Ele apresenta àquele homem um substituto. E ali Abraão, no lugar do seu filho, ergue um sacrifício a Deus na pele de um animal. Mas o Filho do Senhor Jesus Cristo veio para o matadouro. Ele desceu, ele se despiu de toda a sua glória. E ainda como um rei, ele vem entre nós, como cordeiro mudo. Ele é pisoteado, chacoteado, cuspido. Ele foi agredido. Caluniaram ele. Pregaram ele numa cruz. Quebraram o seu braço. Enfiaram uma lança no seu lado. Pregaram as suas mãos e pés. E em nenhum momento esse Jesus reclamou. Em nenhum momento Jesus Cristo esboçou nenhuma reação. O que as pessoas não entendem, meus irmãos, é que quando Pedro ele salta na orelha de Malco e arranca a orelha, o nervosinho Pedro, Deus diz para ele, você acredita mesmo que se eu pedisse a meu pai, ele não mandaria uma legião agora mesmo de anjos para me proteger? Ele é tentado na cruz. Quantas situações nós temos passado e naquela cruz, aquele zombador, Gestas, dizia para ele, ei, desce daí, tu não é o bichão? Desce aí. Jesus não reclamou, Jesus não falou nada, Jesus morreu mudo por mim e por ti. Ele salvou as nossas vidas. E não teve nenhum substituto para tomar o seu lugar. Eu quero que você entenda que a cortina do tabernáculo era maravilhosa. E ela representava o céu e o sofrimento de Jesus, a sua pureza, a sua realeza e tudo mais. Mas Jesus, em seu sacrifício, não pode ser representado por nada. Porque ele é o símbolo máximo do amor que existe e que existirá para todo sempre. Nenhum tipo de ato, nenhum tipo de coisa, de movimento que inventarem vai superar o amor de Jesus. Ele substitui cada um dos filhos de Deus, não apenas Isaac, mas substitui Kleber, substitui Ismael, substitui José, substitui você, substitui a minha vida, substitui a todos nós e sem reclamar. Ele salvou a mim e a você. O amor de Jesus, ele não foi substituído. O amor de Deus por Jesus não teve um substituto. E o Filho de Deus morreu por nós. O amor de Deus é muito maior do que o amor de Abraão por Isaac. E para finalizar, meus irmãos, ele nos mostra ainda que a cortina que representava o corpo de Cristo, com o derramamento de seu sangue, essa cortina foi rasgada a caminho da presença de Deus. Essa cortina que foi rasgada, e eu estava falando para os irmãos sobre o templo, ela foi o caminho para a presença de Deus. E os querubins, que outrora estavam lá, na parte leste do jardim do Éden, eles já não estão mais. Eles foram tirados, ainda que simbolicamente, mas já não estão mais lá. E tudo que foi perdido, com aquele homem que vivia num lugar perfeito, chamado Adão, agora foi restaurado por aquele que não vivia apenas no lugar perfeito, mas que é a perfeição, e o seu nome é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida,
E que você venha se lembrar que Jesus é aquele que não apenas por sua morte rasgou o véu do templo de cima para baixo, indicando que agora nós temos liberdade na comunicação com Deus, mas Ele é aquele que, como Deus no tempo de Moisés, Ele continua sendo aquele que quer ter comunicação contigo e comigo. Basta você acreditar, confessar os seus pecados e ser perdoado e abraçado por Jesus todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida. Você glorifica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe alguém entre nós, meus irmãos, que você quer ser aceito por este Jesus? Que você olhava como se fosse um texugo, mas agora você entendeu que é a maior de todas as preciosidades? Se existir alguém entre nós, que você venha aqui à frente, e este bondoso Jesus estará te aceitando e haverá festa nos céus essa noite. Não há? Todos salvos na pessoa bendita do Senhor? Amém. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé para nós fazermos a oração final. E nessa oração, meus irmãos, você apresente a sua família, você apresente seus entes queridos, apresente aquelas pessoas que você sabe que estão com dificuldades, como no domingo passado, que a irmã Jaqueline deu testemunho aqui a respeito daquilo que Deus faz, e Deus, Ele continua fazendo. Somos nós que estamos descrentes, somos nós que estamos distantes, mas Deus continua fazendo, Deus continua operando, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua salvando. Amém? Você que pode, se coloque de pé e vamos orar ao Senhor agradecendo por este culto e agradecendo pela vida dos irmãos que estão aqui e de toda a nossa família. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos aqui essa noite. Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, por cada família que está aqui, Senhor, por cada vida, por cada coração, essa pessoa que está no seu lar, esses irmãos que estão aqui na nave da igreja, Senhor, que eles sejam agora, ó Deus, contemplados em suas orações e sejam atendidos, ó Deus, de acordo com a tua boa e perfeita vontade. Que o Senhor possa derramar sobre esta igreja um desejo maior por conhecer ao Senhor, seja através da Bíblia Sagrada, seja através da oração, seja através da busca pela intimidade contigo. Que o Senhor continue derramando sobre nós, Senhor, não apenas hoje, não apenas nos domingos, mas nas segundas, nas terças, nas quartas, todos os dias da semana, Senhor, derramando sobre nós desse desejo pela tua presença, desse desejo, Senhor, por estarmos no centro da tua vontade, por estarmos, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, e o centro da tua vontade é que todos os homens sejam salvos por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa o lar dessa família, Senhor, abençoa este lar que se encontra oprimido, que há discórdia, que há confusão, traga paz, Senhor, derrama um bálsamo sobre eles, que ecoe, Senhor Jesus Cristo, o bom perfume do Senhor sobre essas vidas, esteja restaurando vidas, livrando pessoas da depressão, que o Senhor esteja com cada um, curando o câncer, a AIDS, as enfermidades que nós nem sabemos o nome, mas o Senhor conhece os seus filhos e as suas necessidades. Vá, Senhor, derramando da prosperidade espiritual, como a irmã Gisele citou aqui na primeira parte, derramando da prosperidade espiritual sobre as vidas, desse desejo constante por orar, por buscar a sua presença e por sentir um renovo constante do abraço do bondoso Jesus. Esteja, Senhor, com cada um, guia os passos, os caminhos, cada atitude, cada ato durante essa semana, Senhor, que nós venhamos pensar nessa mensagem e que nós venhamos, ó Deus, a cada dia permanecermos firmes, nos lembrando do seu sacrifício, nos lembrando do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado conosco. Leva para casa essas pessoas, ó Deus, com o teu carinho, com o teu amor, guarda elas, livra do homem sanguinário, Senhor, e as proteja, ó Deus. Eu clamo ao Senhor Jesus Cristo e te agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, hoje e para todo sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as divinas consolações do Deus Divino Espírito Santo, sejam com esta igreja hoje e para todo sempre. E você diz, amém.
Louvado seja Deus. Esse culto está encerrado. Vá em paz e que o Senhor nosso Deus te abençoe.